Quero saudar a igreja com a paz de Deus. Amém. Mais uma oportunidade de Deus a nós, né? Muito maravilhosa. Nós estamos aqui na casa do Senhor. Como nossos amados irmãos têm falado, a gente foi bastante abençoado. Onde nós estivemos ali, na nossa reunião dos nossos irmãos, ali no Grupar. Os irmãos têm feito, tem falado comigo para ser o portador, para saudar toda a amada igreja com a paz de Deus. Amém? Amém. Isso. Irmãos, para a gente analisar muitas vezes, é gostoso estar no templo, é gostoso estar na igreja. Deu o horário, nós pegamos o nosso carro, vamos para a igreja, vamos com a nossa família. É gostoso o conforto aqui dentro, tem um ventilador, né? Tem uns bancos para nós sentar, tem um teto aqui que não deixa nós se molhar com o tempo. Mas eu vejo, irmãos, a necessidade está lá fora. Nós, irmãos, às vezes passamos desapercebido que a grande necessidade e que precisa está lá. Eu não sei como é que Deus irá, às vezes eu fico pensando, não sei como é que Deus irá tratar conosco. Será que Ele tem chamado nós só para o conforto do templo, enquanto as almas estão sofrendo lá fora, gemendo? Deus, irmãos, faz cada coisa com nós. Hoje, quando nós fomos visitar aquela irmã, quando ela recebeu aquilo, a expressão de alegria, e a gente podemos ver a expressão de necessidade que havia naquela irmã, que havia na família daquela irmã. E nós estamos aqui dentro do templo tão gostoso, cantamos. Às vezes passa 10 minutos, nós saímos daqui de dentro nervoso, porque passou 10 minutos no culto. Mas e as almas que estão gemendo lá fora? É momento, irmão, de nós pensarmos em nós mesmos e pedir uma direção de Deus, aonde que Ele possa nos enviar e nos usar para atingir essas almas sofredoras. Porque eu não sei, meus amados irmãos, o que será, porque oportunidade Deus nos dá. Vamos lá na palavra de Deus. Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor nas cartas da 1 João, no capítulo 1, versículo de 8 a 10. As cartas já estão lá no finalzinho da Bíblia, não é o Evangelho. João escreveu o Evangelho e 3 cartas. Está lá as cartas de João, no capítulo 1, versículo de 8 a 10. Bastante conhecido, você bem breve na mensagem, porque isso é um tema bastante conhecido. Amém? Espero toda a igreja achar. Tem as cartas de João, depois Judas, aí vem Apocalipse. Amém? Então vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, que diz assim no versículo 8: se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso e Sua palavra não está em nós. Amém. O tema dessa noite, meus amados irmãos, de nossa mensagem é: por que o homem peca? Muitas vezes nós escoramos nessa palavra aqui, para assim, irmão, eu peco porque nós somos pecadores. E a Bíblia fala que se nós dizer que nós não temos pecado, fazemos Deus mentiroso. Só que nós pecamos
pastor irmão Robson, pegamos um gancho nisso aí e não procuramos melhorar a nossa vida. Não procuramos andar em sinceridade e não procuramos reconhecer o pecado na nossa vida diária. Porque o pecado, irmão, causa destruição. O pecado é destruidor. Por causa do pecado, morreu um homem inocente lá na cruz do Calvário. Por causa do pecado, Deus teve que desenfeitar a sua glória para enviar o seu único filho para morrer por mim e por você. Existem, meus amados irmãos, várias respostas para a nossa pergunta. Antes de tudo, vamos considerar o que é pecado. Nessa primeira carta de João, no capítulo 3, versículo 4, diz assim: qualquer que comete um pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Vivemos num mundo corrupto, e esse mundo corrupto está entrando dentro das igrejas. E muitos considerados como cristãos estão vivendo uma vida dupla. Uma hora uma vida em santidade, uma outra hora a vida no pecado. E muitas vezes não há mais necessidade, muitas vezes não há aquele reconhecimento de um pecado na minha vida, aquele reconhecimento que haja uma necessidade para que eu venha pedir perdão a Deus. Assim como o pecado se tornou algo comum e rotineiro na nossa vida, ou na maioria da vida daqueles que se diz cristão. Esse pecado que antes me prejudicava, que antes fazia que eu me rendesse em oração aos pés do Senhor em humilhação, pedindo perdão, hoje já não há mais necessidade. João aqui nas cartas está dizendo, iniciando, que devemos fazer confissão dos nossos pecados e pedir um perdão a Cristo. Quando nós chegamos lá no capítulo 3, ele fala: aquele que peca é do diabo. Aquele que uma vez iluminado continua na prática do pecado, não o conheceu. A nossa natureza está envenenada e a mácula está em nosso próprio sangue. A graça é o remédio, mas a recuperação é um processo demorado. Tem início no momento em que submetemos a Cristo, mas por toda a vida terrena tem um procedimento do tratamento. Nós viemos de uma natureza pecaminosa, habitamos num corpo, numa carne corrupta. Aqui está mostrando que um pecado é uma doença, e essa doença tem que ser tratada, e o tratamento é
essa pessoa não parar esse tratamento, essa enfermidade vai atingindo a carne, essa enfermidade vai atingindo os ossos, essa enfermidade vai atingindo a mente, essa enfermidade vai atingindo o coração, até a pessoa vir a óbito. Assim é o pecado, e quando nós paramos de tomar a dose, tomar o remédio da graça de Deus na nossa vida. Por isso que o pecado tem matado muita gente. Primeiro ele adoece, depois ele mata, porque muitos se afastaram da graça de Deus, que é a cura, que é o remédio, que é a vida eterna para esse pecador. E através da graça que obtemos a transformação da natureza pecaminosa para a natureza divina por suas promessas. Antes nós tínhamos uma natureza pecaminosa, reconhecemos o sacrifício de cruz, Deus nos dá uma natureza divina. A partir daí temos vida e saúde e comunhão e acesso a Deus por intermédio de Cristo Jesus. Como se diz nas cartas 2 Pedro, no capítulo 1, versículo 4, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Irmãos, devemos ter essa capacidade intelectual e uma mente aberta, que depois de nós termos uma natureza divina, aquilo que nós fazíamos ficou para trás. Agora o que nós fazemos vem de Deus. Pecado, meus amados irmãos, é basicamente não fazer o que a palavra de Deus ensina. Por isso, a palavra de Deus é indispensável para o crente. Como o irmão Tony falou, o crente precisa alimentar a sua fé. Como alimentar a fé? Pela palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus. Alimentar lendo a palavra de Deus. Alimentar meditando na palavra de Deus. Alimentar praticando a
Muitas vezes nós não reconhecemos uma necessidade daquele irmão, daquela irmã, por ignorância nossa, e nesse momento nós cometemos um pecado. Porque muitas vezes nós reconhecemos o que é o mal, mas não reconhecemos o que é fazer o bem a uma pessoa, ao meu próximo. Muitas pessoas religiosas se perderam por causa da legalidade associada com o pecado. Jesus deixa bem claro em Mateus, no capítulo 7, versículo 21 a 23, que diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós no teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Então lhe direi abertamente: nunca vos conheci, apartai vós de mim, vós que praticais a iniquidade. Aqui o Senhor Jesus não está negando que houve milagre, que houve cura, que houve expulsões de demônio, mas esses feitos foi feito associado ao pecado, à iniquidade, a uma vida relaxada diante de Deus, não sabendo diferenciar o pecado na caminhada. Aqui está falando aqueles que estão na igreja, pregando o Evangelho, fazendo a obra do Senhor, mas não procurou tirar o pecado, a iniquidade da vida dele. Pela legalidade de permanecer, por estar no ministério, por estar agregado numa igreja. Pecado, irmão, nos separa de Deus e impede até as nossas orações de ser ouvidas. Estou falando só algumas características do pecado. Pecado, meus amados irmãos, que é vasto. Pecado que está na vida diária e na caminhada do crente. Estou falando só algumas características do pecado. O pecado separa nós de Deus e impede até nossas orações. Podemos ver isso no livro de Isaías, no capítulo 59, no versículo 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem seus ouvidos agravados para que não possa ouvir, mas há um impedimento para que Deus venha acontecer isso que eu acabei de ler no versículo 1. Mas as vossas iniquidades faz divisão entre vós e o vosso Deus, e o vosso pecado encobre o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Queremos que Deus ouve a nossa oração, mas não deixamos a nossa prática pecaminosa. Irmão, nós somos ministros do Evangelho e nós devemos pregar. Muito não gosta, muitas igrejas não abrem a Bíblia, não pode falar do pecado, mas nessa igreja nós falamos, porque aqui é a palavra de Deus. E se nós não falar, Deus irá cobrar de mim, do pastor, dos obreiros que estão aqui. E devemos falar que o pecado mata, que o pecado destrói. E se nós estivermos na prática da iniquidade, as nossas orações não serão ouvidas, irmãos. Queremos ver a resposta de nossas orações. Alinhamos com a palavra de Deus, alinhamos com a vontade de Deus, alinhamos com o propósito de Deus. Esse mesmo
Esse mesmo João que escreveu essas cartas, escreveu no Evangelho, no capítulo 9, 31, essa mesma coisa também, dizendo: sabemos que Deus não ouve pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse Ele ouve. Não é aquele que tem medo de Deus, mas é que é temente a Deus. Guarde a sua palavra, guarde o seu mandamento, mesmo congregando, mesmo quando não pode vir na igreja, mas a palavra está viva no coração, como diz o salmista Davi: escondi a sua palavra em meu coração, para não pecar contra ti. Todos, irmãos, inclusive os cristãos, pecam, mas eles não devem praticar ou viver na prática do pecado, como nós acabamos de ler aqui. E também devem confessar os seus pecados. O pecado é terrível, não porque, então por que o homem peca? Se o pecado é tão terrível, se eu sei a causa da destruição, se eu sei aquilo que causa a manifestação do pecado na nossa vida, e por que ainda nós damos lugar a esse pecado? Porque ainda nós não olhamos a nossa vida com Deus. Vou dizer alguma característica aqui, meus amados irmãos. Por que o homem não tem que pecar? Alguns acreditam erroneamente que o homem peca porque ele não tem escolha. Mas o homem tem escolha. No livro de Josué, capítulo 24, no versículo 15, ele exortou o povo a escolher. Diz: escolhe hoje mesmo a quem se vais, se é Deus ou se é os deuses de vossos pais. Elias, quando ele estava lá, falou para os judeus: escolhei hoje mesmo a quem se vais, se é Deus ou se é Baal. Deus, lá no jardim, falou para Adão: você tem uma escolha. Se você quer viver, não come do fruto daquela árvore. Se você quiser morrer, então você come. Ele teve uma escolha, irmão, como nós temos uma escolha hoje. Aí eu pego porque eu não tenho escolha. Tem sim. Cristo habita dentro de você. A natureza de Deus está dentro de você. O pecado já não tem mais força em você. O homem não tem que pecar, porque Deus não criou o homem pecador, com uma propensão para o pecado que não poderia ser superado. Como eu acabei de falar, Deus falou para Adão, Deus fez aliança com Adão, mas mesmo assim ele desobedeceu. Ele queria sentir igual a Deus. O inimigo falou: se comer, você será igual a Deus, conhecendo bem o mal. Não quer, irmão, ser além daquilo que Deus quer que você seja. Não vai além daquilo que Deus quer que você esteja lá. Não prova daquilo que Deus, pela sua palavra, fala: não peguei, não provei. Não faça isso, você tem uma escolha. Eu vou rapidinho aqui, irmãos. O homem não tem que pecar. E por que alguns pecam? Por ignorância, muitos por ignorância, meus amados irmãos. A ignorância por não conhecer a palavra de Deus. E por não conhecer a palavra de Deus é uma causa comum de pecado. Por não conhecer a palavra de Deus é a causa comum de muitos estarem pecando. Foi assim que Paulo,
mencionou em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, do versículo 23 a 30. Foi assim que Paulo falou aos atenienses: passando e viu o vosso santuário, achei também um altar em que estava escrito: o Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais não conhecendo, é o que eu vos anuncio. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anunciou agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Se você já conheceu a palavra de Deus, se você já se arrependeu dos teus pecados, então você já não é mais ignorante. Você já não peca mais por ignorância. Pense nisso. Esses seus atos que você está cometendo, você sabe muito bem que você está cometendo ele. Você não é culpa a você. Você não é ignorante a esses atos. Saulo achava que deveria fazer muitas coisas contra o nome de Jesus na ignorância. No livro de Atos, capítulo 26, 9, diz assim: bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus, o Nazareno, devia eu praticar muitos atos. Saulo pecou por ignorância, como ele mesmo relata na carta 1 Timóteo, no capítulo 1, versículo 13: a mim que dantes fui blasfemo, perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. Só que mais tarde, Saulo foi conhecido como o apóstolo Paulo. Depois que houve uma conversão, ele deixou tudo para trás, viveu em uma novidade de vida. Irmãos, alguns pecam deliberadamente. Jesus disse de alguns, lá no Evangelho de João, no capítulo 3, que os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. E todo o que faz o mal odeia a luz. Não venha para a luz, para que as suas obras não sejam manifestas. Continua lá nas trevas, conhecendo, continua no pecado, continua no erro. Não vem para a luz, não vem para Cristo, para que essas obras sejam reprovadas. Não quero compromisso para que ninguém chegue até mim e reprove meus atos. Não quero compromisso com a igreja, não quero comunhão com a igreja, para ninguém chegar até mim e falar: você não pode fazer isso. A palavra proíbe isso. Não vem para a luz, para que as suas obras más sejam reprovadas. O livro de Hebreus, no capítulo 10, no versículo 26, diz assim: porque se pecamos voluntariamente, porque eu quero pecar, porque eu gosto de pecar, eu sei que é pecado, mas eu gosto, eu quero ir para o céu, mas eu gosto de pecar, que pega voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta para esse mais sacrifício pelos pecados. Hebreus capítulo 10, 26. Sacrifício de Jesus na cruz não tem nenhum valor para essa pessoa. Não tem nem mais um valor, porque pega voluntariamente. O processo que resulta em pecado, irmãos. Estou correndo aqui para me finalizar a minha mensagem. Nas cartas de Tiago, no capítulo 1, versículo 14 e 16, o processo que resulta em pecado. Mas cada um é tentado e, quando atraído, é enganado ou iludido pela sua própria concupiscência, pela sua própria cobiça, pela sua própria vontade. Depois de havido a concupiscência concebida, dá luz ao pecado, e o pecado sendo consumado gera morte. Muitas vezes, no caso do pecado deliberadamente, o homem se permite a pecar. Ele dá brecha, ele prepara o ambiente, ele prepara o momento, ele fica buscando ocasião para
depois de enganado e praticado, irmão, aí há a morte. Uma vez que o homem não tem que pecar, o homem é totalmente responsável pelos seus atos. O esposo não é responsável pelo ato da esposa. A esposa não é responsável pelo ato do esposo. O filho não é responsável pelo ato da mãe, nem a mãe é responsável pelo ato do filho. Eu sou responsável pelos meus próprios atos. Irei dar conta dele. Ou aqui, ou naquele último dia, quando estarei presente diante do Rei da Glória. O homem é totalmente responsável pelo pecado. A responsabilidade do homem e a culpa é vista muitas vezes na Escritura. A responsabilidade do homem e a culpa é vista muitas vezes na Escritura. E nas cartas a Romanos, no capítulo 2, versículos 5 e 6 diz assim: porém pela dureza do teu coração, não arrependido, reserva para ti tesouro de ira, para o dia da ira e para a manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. Segundo as suas obras. Deus é tão bom, irmãos. Deus é tão bom na nossa vida, que você só colhe aquilo que você semeou. Deus é tão bom. Você não vai colher nada daquilo que você não semeou. Essa é a bondade de Deus na nossa vida. Essa é a responsabilidade dos teus atos diante de Deus. Se eu estou colhendo algo, Deus não está sendo injusto comigo. Ele está sendo bom comigo, porque eu só estou colhendo aquilo que eu estou semeando. Não pensa você que você ou eu estará livre de colher uma colheita que eu estou semeando agora. Deus é bondoso na sua vida. Lembra disso. Lembra disso. Deus nos deu um livro, a sua palavra, que podemos compreender. E basicamente compreender tudo. Confiando na palavra, estamos em melhores condições para ver e resistir um pecado na nossa vida diária. Irmãos, vamos chegar mais à palavra de Deus, vamos chegar mais à oração. Assim como Deus falou a Caim, o pecado está nas portas. Com nós é a mesma coisa. Nós vivemos num mundo corrupto, numa carne corrupta. Então nós temos que ter esse autocontrole na nossa vida, de resistir ao pecado, de resistir à vontade da carne, que é desagradável a Deus, aquela vontade que nos irá condenar ao inferno. Mesmo nos pecados por ignorância, temos a maioria das vezes escolhido a não conhecer a verdade. Em Romanos capítulo 1, versículo 28, nosso objetivo deveria ser não para o pecado, apesar de tudo, o pecado em geral, mas devemos fazer como Davi, confessar os nossos pecados, como podemos ver no Salmo 32, versículo 5. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a minha maldade do meu pecado. Hoje é noite de confissão. Venha até a frente nessa noite. Aqui está os pastores que irá orar por você. Aquilo que você acha que não vai te prejudicar, lá na frente ele irá te prejudicar. Se está fora da palavra de Deus, se está fora da vontade de Deus, vem à frente. Confessa ao Senhor, como Davi que falou: confessarei ao Senhor. Não é o pastor, não é o pregador, mas confessa ao Senhor nessa noite. Tem algo lá no céu reservado para você. Muda de vida nessa noite. Você tem a natureza de Cristo, a semente de Deus está dentro de você. E se tem algo que está te prejudicando, que impedirá você avançar ou morar no céu, venha até a frente. Hoje é a oportunidade, hoje é o dia do arrependimento. Volta para Cristo, volta novamente, vem tomar o remédio da graça de Deus.
pecado que está prejudicando a tua vida. Amém? Essa é a palavra de Deus. Deus seja louvado. Está aí a palavra do Senhor. Irmão, só não entende quem não quer entender, só não enxerga quem quer ser cego, só não ouve aquele que quer ser surdo, e só não abandona o pecado aquele que não quer ir para o céu. Palavra muito bem falada. É só obedecer, é só andar no caminho e vai receber a coroa da vida eterna. Nós estamos aqui para isso, irmão, servir a Deus, obedecer a Ele, para receber a coroa. Que nós não passamos só um tempo aqui, mas que nós passamos um tempo de busca e obediência, porque essa é a vontade de Deus sobre nós. Amém? Oramos a Deus em nome do Senhor Jesus. Grande Deus e Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em Teu nome, Jesus, nós estamos nesta hora de joelho curvado pela terceira vez em Tua casa, meu Deus, unindo nossa fé e agradecendo ao Senhor, meu Pai, pelas maravilhas e pelos benefícios que o Senhor tem feito, meu Deus, pelos testemunhos desta noite, os hinos que foram cantados e a Tua palavra que foi pregada, Jesus. Eu agradeço a Ti, ó meu Pai, porque o Senhor tem sido bom para conosco. Meu Deus, venha colocar em nosso coração temor a cada dia, a cada instante. Venha nos ensinar, ó meu Pai, a como Te servir. Ah, meu Deus, que nós podemos cada dia entrarmos pelo caminho da humildade, a qual o Senhor nos ensina, para que nós podemos alcançar a vitória e não pecar contra Ti, ó Senhor. Pai bendito, eu ainda quero pedir ao Senhor uma bênção especial sobre a vida do Rodrigo, Pai, que está internado aqui no hospital. O Senhor conhece aquele rapaz, o Senhor sabe o que o Senhor quer da vida dele, e antes daquela vida ser ceifada, Pai, salva ele, Jesus. Eu não estou pedindo a que o Senhor cure a enfermidade da carne, mas eu estou pedindo que o Senhor salve, Pai. Grande Deus, eu te peço nesta hora, leva-nos em paz, livra-nos de todo mal, de todo perigo. Ah, meu Deus, que assim nos dê uma semana abençoada, meu Pai. Eu creio, Senhor, queremos muito trabalho nesta semana, mas será, meu Deus, de grande valia, porque tudo é para o Teu nome ser louvado. Continua nos abençoando, Jesus. Leva-nos em paz, em nome de Jesus. Nós te pedimos e te agradecemos. Aleluia, glória a Deus. O santo nome de Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus, graças a Deus, né, irmãos? Mais um culto. Para mim, no meu coração, é mais uma missão de estar aqui. Que Deus abençoe a todos os irmãos, que possamos ter uma semana guardada e protegida pelo Senhor. Estarei encerrando. Logo após o ensinamento, os irmãos podem trazer a oferta e também o pastor vai dar os recados. Estamos na comunhão para encerrar. Encerramos este culto de louvor a Deus nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, que a paz de Deus é comunhão do Espírito Santo, reine em nossos corações agora e sempre, o santo nome de Deus seja louvado.